Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Nerd. Eu sou o Isaac Paiva e Bruno Rodrigues. E nós vamos falar hoje sobre o universo de Cavaleiros do Zodíaco, um dos maiores fenômenos de todos os tempos, um anime que despertava a imaginação da galera nos anos 90 e até hoje tem uma enorme legião de fãs ao redor do mundo todo. E apesar de ser tão conhecido e consumido no mundo todo, o universo de Saint Seiya não é tão compreendido. Provavelmente porque o anime e o mangá exploram muito pouco as origens dos cavaleiros, as histórias em si, né? Deixando para focar exclusivamente nas batalhas. Então, sem mais delongas, vamos começar falando do início. E quem traz essa informação é o Hipermito, que é um texto publicado na revista Cosmo Especial da mesma editora que publicou o mangá Saint Seiya. De lá dá para tirar muitas informações sobre o início do tudo, né? Exatamente. Por ter sido publicado lá no Japão e não ter chegado aqui no Brasil, não teve uma editora para fazer a tradução oficial. E o que temos aqui são apenas fragmentos, traduzidos provavelmente por fãs. No entanto, esses fragmentos traduzem bem a essência da história. Nesse texto é explicado que no começo de tudo havia apenas o nada, o caos. Essa entidade não tinha corpo físico, era apenas uma espécie de energia e pode ser considerado o primeiro deus da criação do universo. Em determinado momento, essa entidade se comprimiu e depois se explodiu, gerando o início de tudo, que foi o Big Bang. E nessa explosão era permeada de energia divina, que se transformou na Suprema Virtude. Guardem esse nome, Suprema Virtude. A Suprema Virtude então se espalhou por todo o cosmos e deu origem a tudo que existe. Simplesmente tudo. As estrelas, as galáxias, os planetas, tudo que você pensava foi originado desse poder. Porém, o processo não foi instantâneo, ele durou bilhões de anos. E em algum momento, feixes dessa luz divina criaram os primeiros deuses primordiais, sendo eles Gaia, que representa a Terra, Urano, que representa o céu, e Pontos, que representa os oceanos, além de diversos outros deuses primordiais que não tem como a gente citar todos. Aqui vale abrir um parênteses. A gente tem que dizer que esses deuses não são os olimpianos, eles não têm nada a ver com Zeus, Atena e Poseidon. Na verdade, a origem dos deuses olimpianos no universo de CDZ, especificamente, é bem diferente da mitologia grega, porque o Kurumada ele se baseia em várias mitologias e religiões para criar sua própria obra. Então, acredita-se que da união de Urano e Gaia tenham surgido os primeiros seres com corpos físicos, conhecidos como titãs, e possivelmente os gigantes. Mais tarde, os titãs e os gigantes foram introduzidos no universo de CDZ através da light novel Gigantomachia, que não é escrita pelo Kurumada, mas tem sua total aprovação, assim como Lost Canvas. Por isso a gente está considerando ela aqui como uma fonte de informação oficial. O mais famoso dos titãs é o Cronos, e geralmente é confundido com o deus primordial, Cronos, com CH. Ele é uma entidade sem corpo físico que controla todo o tempo, enquanto o titã Cronos, sem o H, controla apenas um aspecto do tempo, que é a idade, mas não vamos nos ater a isso para não confundir vocês. Basta lembrar que os titãs são mais antigos do que a própria vida, e posterior a eles surgiu a humanidade, da imagem e semelhança daquela suprema virtude que a gente falou. Não se sabe exatamente como, mas a humanidade se tornou numerosa, e desses humanos, alguns, de alguma forma também desconhecida, despertaram a Suprema Virtude. Lembra que a gente pediu para vocês lembrarem desse nome, guardarem esse textozinho aí? Pois é, esse poder corresponde exatamente ao nono sentido, que é o sentido supremo que os deuses de CDZ possuem e faz deles tão poderosos. Os humanos comuns possuem 5 sentidos, que todos nós temos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Até por aí nada novo. Porém, os cavaleiros possuem um sexto sentido, que é a intuição. Esse sentido já fornece um poder muito acima dos humanos, e geralmente os cavaleiros de bronze e prata possuem esse nível. No entanto, a elite dos cavaleiros de Atena possui um sentido a mais, o sétimo sentido. Esse sentido aumenta o nível de poder para além da imaginação. Permite aos cavaleiros de ouro se moverem na velocidade da luz e realizar alguns outros milagres, por assim dizer, né? Milagre é a palavra destacada porque é assim que é retratado na obra. É como eles fazem essas coisas sobre-humanas, é considerado milagre. Como sabemos, a teoria nada pode se mover na velocidade da luz, porque os cavaleiros conseguem realizar esses milagres, porque eles têm o sétimo sentido. Por fim, alguns cavaleiros excepcionais conseguem elevar ainda mais o seu cosmo e atingir o oitavo sentido, conhecido como Araya Chique, que concede ainda mais poder e possibilita o maior dos milagres, que é a vitória da vida sobre a morte, fazendo o indivíduo ir para o inferno sem se submeter às leis de Hades, ou seja, ele vai manter a sua consciência e até o seu próprio corpo. O Shaka foi o primeiro a despertar esse sentido, e por isso mesmo ele era conhecido como o homem mais próximo dos deuses. E, apesar de muita gente achar que esse apelido era exagero, ou que ele tinha esse apelido por causa da sua espiritualidade,
O real motivo é que ele de fato é o mais próximo de ser um deus, porque depois do oitavo sentido só tem o nono, que é a suprema vontade, ou seja, o sentido dos deuses. Mas o oitavo sentido não quer dizer que ele é mais forte, tá? Não. Basicamente, qualquer humano pode atingir o nono sentido e virar uma divindade, só que é claro que isso é muito difícil. Então, os primeiros humanos que conseguiram esse feito foram justamente Zeus, Hades e Poseidon. Isso mesmo, na obra de Masami Kurumada, eles não nasceram deuses, eles se elevaram a essa condição por atingir o nono sentido. Esses três, então, adquiriram tanto poder com o despertar do nono sentido, que passaram a ser, de acordo com o descrito no próprio Hipermito, considerados como os deuses pelo resto da humanidade. Ou seja, por que considerados? Porque a gente pode presumir, então, que eles não são deuses na concepção da palavra, apenas humanos tão poderosos que são considerados aos olhos humanos como divinos. Cada um deles desenvolveu seu próprio território, onde Zeus fez do seu reino a terra e o céu, Poseidon ficou com os oceanos e Hades ficou com o plano dimensional para onde vão as almas dos humanos após a morte. Outro fato curioso que temos que citar é que na obra Next Dimension, continuação oficial da saga de Hades, escrita pelo próprio Kurumada, o deus primordial do tempo, Cronos, o CH, que não possui corpo físico, aparece na obra e é referido como o pai de Zeus. Como esperado, não foram apenas Zeus, Hades e Poseidon que despertaram o nono sentido. Vários humanos ao redor do mundo também o fizeram. Na verdade, todas as divindades de todas as religiões que vocês puderem imaginar que existem dentro do universo de CDZ são, na verdade, humanos comuns que despertaram em algum momento aí a sua suprema virtude, ou seja, o nono sentido. A própria Atena também despertou esse sentido em algum momento. Na mitologia grega, diferente da mitologia de Kurumada, como todo mundo sabe, né, Cronos, que é um titã, e Reia são os pais de todos os deuses olimpianos. E por temer que um deles viesse a matá-lo, Cronos acabou engolindo os deuses. Só que Zeus, com a ajuda da sua mãe, conseguiu escapar desse destino e posteriormente derrotou seu pai e libertou seus irmãos, dando origem ao reinado dos deuses. No Hipermito, aí já na mitologia de Kurumada, nada disso é explorado, mas é dito que por algum motivo desconhecido, Zeus confiou a terra a Atena e simplesmente desapareceu, partindo para uma extremidade profunda do céu. O porquê dele ter sumido, seu real objetivo ou o motivo dele ter deixado a terra especificamente para Atena é um grande mistério até hoje, né? E os fãs esperam a resposta numa possível e vindoura saga do Olimpo, que foi até pensada por Kurumada. Ele deu entrevistas dizendo que faria essa saga, mas até agora nunca foi posta em prática. O fato é que quando Poseidon descobriu que Zeus tinha sumido, ele quis a terra para ele, e começou a reunir os mais poderosos guerreiros dos sete mares, para os quais criou poderosas armaduras chamadas de escamas. Armaduras que são esculpidas de oricalco, que é um metal, um mineral especial desse universo de CDZ, e nomeou eles como generais marinas. Iniciou-se então a Primeira Guerra Santa, nome dado à guerra travada entre dois deuses, e os soldados da Terra não tiveram chance contra os marinas, pois nenhuma arma conseguia perfurar as escamas e nem mesmo se proteger delas, elas eram extremamente poderosas. Como em toda a guerra, alguns locais específicos tiveram importância estratégica, e no caso da guerra contra os marinas, esse local foi Atlântida, onde Poseidon construiu uma fortaleza para servir de base para a invasão na Terra, e contava com dezenas de milhares de soldados. A situação da Terra não estava nada fácil. A maioria de seus soldados já havia morrido, e as crianças começaram a ser convocadas para a batalha. E como Atena não gosta do uso de armas, não sei porquê, ela preferiu chamar crianças que lutavam usando apenas os punhos. Para evitar que essas crianças se ferissem, e vendo o poder das escamas de Poseidon, Atena encomendou aos alquimistas do continente de Mu as suas próprias armaduras, que seriam baseadas nas 88 constelações celestes e dadas para essas crianças, que só poderiam vestir a armadura que correspondesse especificamente à sua respectiva constelação protetora. Essas armaduras eram feitas do mesmo material das escamas, ou seja, oricalco, mas também com gamânio e pó de estrelas. Então a gente pode considerar que na verdade elas são como se fosse um aperfeiçoamento das escamas, né? E tinham uma capacidade específica de se curar sozinhas dos danos de batalha, desde que não fossem danos muito severos. Surgem então os Cavaleiros de Atena, e a situação da guerra mudou completamente a favor da deusa. Mas como ela era bondosa, ela não exterminou o exército de Poseidon logo de cara, tentando convencer o Poseidon a simplesmente deixar suas ambições de lado e voltar para os oceanos. É claro que Poseidon recusou, e a batalha deles causou terremotos e maremotos que inundaram toda a Terra. E sabe que paralelo isso faz com a Bíblia? Arca de Noé, né? Que aconteceu a mesma coisa aqui no universo de CDZ. Depois desse genocídio,
Atena ficou, obviamente, muito irritado e mandou 8 de seus cavaleiros para Atlântida. E eles acabaram com a guerra e destruíram o continente de Atlântica completamente. Isso é uma clara demonstração do poder, do real poder dos cavaleiros, porque se apenas 8 cavaleiros deles, provavelmente de ouro, conseguiu derrotar todos os milhares de soldados, inclusive todos os generais marinhos de Poseidon, isso mostra que eles são realmente muito poderosos. Aí Atena selou a alma de Poseidon, como vem fazendo guerra após guerra, e enviou-a para o Polo Norte. E para vigiar o selo de Poseidon, alguns guerreiros tiveram de ser escolhidos para viver lá. E assim surgiram os Guerreiros Azuis, que eram cavaleiros de Atena que renunciaram ao cargo para servir a esse propósito, de forma similar que Doku fez nos 5 Picos Antigos, né? Fala galera do canal Nerd, durante a edição desse vídeo vimos que ele ficou muito extenso, então decidimos dividir ele em 2 partes. Uma fica por aqui, que vai desde o início de todo o universo de Cavaleiros do Zodíaco até a criação, o surgimento das armaduras dos Cavaleiros de Atena. E a parte 2 será da Primeira Guerra Santa até o mangá mais atual que está sendo lançado, que é o Next Dimension. Então, se gostou do vídeo, curte, compartilha aí para os amigos, ativa o sininho para receber a notificação quando lançarmos o próximo vídeo. E é isso, galera. Até o próximo. Valeu! Você conseguiu me vencer, porque comparado a mim, que fui tentado pelo mal, você elevou o seu cosmo pelo amor que sente por este mundo, por Atena e pelos seus amigos. E foi assim que você foi capaz de despertar um 7º sentido, o cosmo máximo que era superior ao meu.